A gente vai falar sobre um tema muito importante, que são os casos da HIV. Tem um panorama que foi revelado por uma pesquisa do ISD que traz um aumento do número de casos do vírus. É um aumento de 93,1% no espaço da última década. Esses dados foram do boletim mais recente da HIV da CESAP e analisados pelo ISD, que é o Instituto Santos Dumont, que está localizado lá em Macaíba. Pois é, aqui no estado o documento detalha o aumento de registros de casos em todas as faixas etárias, em ambos os sexos, assim como entre grávidas e na ocorrência de óbitos pela infecção. E hoje é um dia especial porque o dia 1º de dezembro já é comemorado há muito tempo como o Dia Mundial da AIDS, essa doença que já matou aproximadamente 33 milhões de pessoas desde sua descoberta em 1980. Hoje a gente se debruça para falar mais sobre esse assunto, né, Andresa? Exatamente, e é claro, trazemos aqui uma especialista, né, a Carla Glenda Silva, que é a preceptora multiprofissional, psicóloga clínica do Instituto Santos Dumont. A gente quer entender um pouco mais, dar luz a este tema, né? Há tantos anos a gente fala, mas é sempre importante que a gente possa falar um pouco mais deste Dia Mundial da AIDS e trazer as principais informações do que está vigente, não é isso, Anthony? Do que está acontecendo no nosso mundo com relação à AIDS. Parece-me um pouquinho esquecida. Tô correta, Carla? Seja muito bem-vinda. Bom dia para você, doutora. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema, né, que parece que as pessoas, ao longo do ano, né, esquecem que existe as infecções sexualmente transmissíveis, e aí, nesse caso, nós estamos nos referindo especificamente ao HIV/AIDS. E até aproveitando o gancho do que a Andresa falou, Carla, está esquecido esse debate foi deixado um pouco de lado, e isso talvez tenha motivado esse aumento no número de casos, que é um número bem expressivo, um aumento de 93% nessa janela de 10 anos? Anthony, ao longo desses anos, houveram muitas políticas públicas voltadas à capacitação das equipes profissionais, né, o aumento, a disseminação e a descentralização do diagnóstico precoce nos serviços de assistência, nos serviços de saúde básica, tá entendendo? Então, assim, o aumento do número de casos nesses últimos 10 anos pode ser reflexo dessas intensidades de ações, entende? Voltada para diagnóstico e para vigilância, né? Porque esses casos aparecem na vigilância justamente porque há uma intensidade, um aumento, né, do diagnóstico, uma disponibilidade maior desses testes, né? O Ministério da Saúde, recentemente, não sei se vocês têm conhecimento, mas recentemente lançou também o autoteste, que é uma proposta, né, de realização de teste de HIV, teste rápido de HIV, onde a população mesmo tem acesso a esses testes em farmácias, né? O Ministério da Saúde lançou isso para a população vulnerável. Então, é uma possibilidade de acesso ao diagnóstico, certo? Que favorece também um aumento expressivo desses casos, né? Então, assim, nós temos uma série histórica de 10 anos, onde está um aumento de casos, pode estar relacionado a esse tipo de ação dos serviços de saúde, né? Doutora, você acredita que existe aí ainda uma falta de informação? Apesar de estarmos em 2021, mas com relação a este tema, o pessoal ainda, né, fica ali sem aquela informação realmente precisa e que pode evitar qualquer coisa, né? Existe, infelizmente existe, né? Assim, eu faço aconselhamento todo dia eu faço o teste rápido de HIV, sífilis, hepatite B e C, e a primeira pergunta que eu faço às mulheres, às gestantes que eu atendo, o que você sabe sobre HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C? E muitas delas dizem, muito pouco, não sei quase nada, certo? Assim, eu sei um pouco do que é HIV, porque causa AIDS, entende? Então, as outras doenças, elas também são potencialmente prejudiciais à saúde, trazem um risco bastante importante para uma gestação, por exemplo, que aqui no nosso caso nós acompanhamos as gestantes de alto risco, e assim, o risco de infecção para as crianças, o risco de sequelas para esses bebês, principalmente no que diz respeito a sífilis, né, mas assim, o HIV
a gente tem trabalhado justamente na perspectiva da diminuição do número de casos para as crianças, né? Assim, na perspectiva de prevenção, diminuição do risco de infecção para os bebês, tá? E, Carlos, queria que você detalhasse um pouco esses riscos, né? O que acontece no caso da mãe estar infectada, o que isso pode acarretar para essa criancinha que está na gestação. E esse acompanhamento aí no ISD é feito de forma multidisciplinar, né? Como é que cada profissional ajuda nesse acompanhamento? Isso, aqui nós temos uma rotina de serviço bem interessante, organizada no sentido de que essa mulher, ela consiga passar pelo profissional médico, infectologista adulto, quando é gestante, médico infectologista infantil, quando é a criança, o bebê recém-nascido, que foi exposto ao HIV, e que é a criança que está sendo acompanhada, tá certo, o adolescente, pela equipe de enfermagem, pelo serviço social, quando há necessidade de alguma questão que diminua as vulnerabilidades sociais dessas famílias, né, e também pela psicologia diante da necessidade do caso. Então, assim, o protocolo, ele trata justamente, assim, a partir da 14ª semana de gestação, uma mulher que recebe o diagnóstico de HIV no início do pré-natal, ela é encaminhada para um serviço de referência como o nosso, especializado na assistência materno-infantil, binômio mãe-bebê, para que ela inicie o tratamento com antirretroviral e diminua o risco de infecção para o bebê. A nossa intenção é que durante a gestação a mulher consiga chegar a uma carga viral indetectável, ou seja, uma carga viral negativa, uma quantidade de vírus no sangue menor que o detectável pelos equipamentos de laboratório central, e que é o que diz que nossa gestante está aderida ao tratamento, entende? No período do parto, no momento do parto, ela tem acesso também a medicamentos e procedimentos para diminuir o risco de infecção para o bebê, né? E o bebê, ao nascer, recebe os primeiros medicamentos que são necessários para ele, que ele vai fazer essa medicação durante 28 dias. Em seguida, também é evitada a amamentação, tá? Ele recebe fórmula infantil durante o período até completar o 6º mês de vida, justamente para que a gente tenha certeza que esse bebê não vai mamar, que esse bebê não vai ter acesso ao leite materno, que é um potencial infectante para a criança. Doutora, como é que está a situação aqui no nosso estado? Bom, os dados mostram, né, que pelo o que foi mostrado no documento do Ministério da CESAP, que houve um aumento aí, né, de um registro de mais de 15,6% nos casos de HIV, né, de 7,4% para AIDS e 15,6% nos casos de HIV. A gente lembra que ser pessoa vivendo com HIV não é a mesma coisa que pessoa vivendo com AIDS, tá? A pessoa vivendo com HIV, ela tem o vírus, ela potencialmente pode infectar outras pessoas, pode ser infectada novamente se ela não tiver cuidado, e precisa iniciar tratamento para o controle da doença, tá? Para que não chegue ao ponto de ela desenvolver a doença AIDS, que já é o conjunto de sinais e sintomas característicos da infecção, ou seja, é aquela pessoa que, vamos dizer, fez um diagnóstico, mas não procurou atendimento médico, deixou passou anos sem nenhum tipo de atendimento, e agora começa a ter as infecções oportunistas, né, que pode ser perda de peso, que pode ser sudorese intensa, que é o suor, né, um suor bastante intenso, que favorece a perda de peso também, febre, né, doenças como pneumonia, tuberculose. Então, essas infecções oportunistas, elas começam a ocorrer porque as defesas estão muito abaixo do nível considerado adequado para combater a infecção pelo HIV. Por isso, se instala a AIDS, né? Carlos, desculpa interromper, só para entrar no assunto também, apesar desse aumento, eu acho, da ação do sistema público de saúde, até para aumentar os diagnósticos, como a senhora mesmo trouxe essa informação, a gente também falou um pouco sobre a desinformação das pessoas. E o que, enquanto preceptora aí do ISD,
a senhora já pôde identificar como desinformação? Por exemplo, a gente sabe que existe caso de nenhuma informação, mas existe caso de desinformação. Quais são os mitos que a senhora já teve que quebrar de suas pacientes? Pronto. Questões do tipo, HIV pega no abraço, pega no beijo, né? O beijo não é a fonte de infecção para o HIV. O sexo oral é a fonte de infecção para o HIV. A ejaculação do parceiro na boca do outro ou da outra é uma fonte de infecção oral para o HIV, não o beijo em si, certo? Então, assim, mitos como esse, né? Assim, a ideia de que o HIV, será que posso pegar HIV porque eu uso a toalha de fulano, eu tomei banho na piscina junto com fulano que tem AIDS, entende? Então, mitos como esses que ainda persistem, né? Eu posso morar no mesmo ambiente, eu posso comer o mesmo num prato que fulano comeu, ou posso tomar banho e usar a toalha que fulano usou. Então, são mitos como esses, né, que ainda persistem. Mesmo hoje, nós estamos em século XXI. Então, assim, a desinformação ou a informação mal dada, certo, favorece com que as pessoas mantenham ainda certo preconceito de conviver ou de aceitar a convivência com uma pessoa que é portadora do vírus. E, doutora, a gente comenta aí sobre essas questões, né, de desinformação. Quando a doença em si foi descoberta, a gente tinha muito aquela ideia assim, olha, não tem tratamento. Né? Não existe um tratamento, a gente não sabe o que realmente pode ser efetivo. Hoje em dia, creio eu que essa ideia mudou, né? Ou então vem mudando durante os anos, né? Sim, sim. Hoje em dia, por exemplo, a gente sabe que o HIV é uma doença que tem tratamento, quem tem controle. Não temos uma vacina ainda, não temos um tratamento que alcance cura, mas é uma doença que tem controle, tá? E também que temos como evitar a transmissão da mãe para o bebê. Então, assim, é muito importante que as pessoas busquem informação adequada com os profissionais de saúde. Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A senhora comentou, principalmente com relação às grávidas, né? Comentou agora com relação a essa questão de não passar, né, não transmitir para o bebê. Como é que isso acontece? Como é que isso acontece? A gestante, ao longo da gestação, ela toma medicação, né? Se ela adere ao tratamento, ela toma medicação e mantém carga viral indetectável. Isso diminui bastante o risco de infecção para o bebê durante a gestação, assim como também diminui o risco de infecção sexual, vamos dizer, para um parceiro sexual. Isso não quer dizer que esse parceiro sexual não possa pegar a doença, pode até pegar, depende das defesas dele, certo? Mas o risco diminui bastante. No momento do parto, a gestante ela tem acesso a medicação intravenosa, certo? A criança, por mais que ela tenha contato com líquido amniótico, com secreções da mãe, com sangue da mãe, ela imediatamente faz a limpeza do bebê e se inicia o protocolo para a proteção do bebê, certo? Então, se é um bebê que a mãe tem carga viral indetectável, passou todo o período pré-natal sendo cuidada, né, aderiu ao tratamento, o parto dela, inclusive, pode ser um parto normal. Por quê? Porque tem um risco muito menor de infecção para a criança numa situação como essa, certo? De parto normal. Vai com toda a indicação de parto, como é que pode ser feito, mas quando chega na maternidade, isso vai ser um critério do médico que estiver no plantão, tá certo? Uhum. E ela pode ter o parto normal, assim como pode fazer uma cesárea. Vai depender das condições clínicas da paciente, vai depender também do critério do médico no momento do parto. O bebê, ao nascer, nas primeiras 2 horas de vida, é indicado início do xarope de AZT, com outras medicações como nevirapina, ou como outros medicamentos que estão sendo utilizados recentemente, tá certo? E essa criança, ela toma durante um tempo determinado, ela não vai ficar tomando isso, tá? Ela toma durante 28 dias o AZT xarope, e esses outros medicamentos, eles têm um tempo determinado, que é de acordo com o critério médico quando o bebê nasce, tá certo? E também das condições que for o tratamento da mãe. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que entender que todo bebê, quando nasce de uma mãe HIV positiva,
ele nasce com transferência materna. O que é isso, Carla? O que é transferência materna? Ele nasce com informações da mãe, informações de defesa da mãe. Então, se eu faço um teste de HIV no momento do parto, quando o bebê nasce, ele vai ser reagente. Mas esse reagente, ou seja, positivo, não significa que essa criança tenha a doença. Ela foi exposta à doença, então ela tem essa quantidade possível de defesas positivas para o HIV, certo? Mas isso não quer dizer que ela tem HIV, porque o sistema de defesa da criança, ele é o último que amadurece. Então, por isso que o atendimento da criança dura em torno de 2 anos, porque é o período de tempo necessário para a gente ter certeza que o acompanhamento daquela mãe e o início de tratamento do bebê foi eficiente ou não. Como é que a gente vê isso? No 2º mês de vida, a criança faz a primeira carga viral. No 4º mês de vida, ela faz a 2ª carga viral de HIV, certo? E com 1 ano e 6 meses, ela faz uma sorologia para HIV. Se todos esses exames forem negativos, é considerado que essa criança não pegou o HIV, ou seja, não soroconverteu para a doença, ok? Ok, Carla, voltando só para aquele número, antes da gente encerrar nosso papo, o número de 93% de aumento em 10 anos, né? A gente está em dezembro, vamos colocar 10 anos daqui para frente, o que é que nós, tanto enquanto indivíduo quanto sociedade, podemos fazer para que daqui a 10 anos a gente esteja falando de um número de redução, como a gente já viu em alguns momentos no passado, não tão distante? Eu gostaria muito, sabe, que os profissionais da atenção básica investissem no pré-natal, né, no diagnóstico precoce das pessoas, dessas mulheres, né, dos seus parceiros, certo? Eu gostaria que as pessoas buscassem mais informação, né, buscassem os meios de proteção adequada, que é o uso do preservativo nas relações sexuais. A gente sabe que hoje está disponível na rede pública tanto a PEP, que é a medicação pós-exposição sexual, mesmo consentida, com uma pessoa sabidamente HIV, ou mesmo uma situação de uma relação sexual eventual, onde você não sabe que a pessoa tem ou não, mas que você acha que foi vulnerável naquela situação. Então, a PEP, ela favorece isso. Mas isso não é um procedimento para a gente estar fazendo, essa semana eu saí com fulano, não tive cuidado, aí eu vou lá e tomo PEP. Na outra semana eu tomo PEP de novo, na outra semana de novo. Não é assim, certo? Porque existe um tempo determinado para a pessoa tomar essa medicação, são 28 dias de tratamento. A medicação são medicamentos antirretrovirais, que tem um efeito, pode ter um certo efeito colateral, a pessoa pode ficar nauseada e tal. Então, assim, é importante a pessoa compreender que, mesmo que tenha essas possibilidades, a gente precisa cuidar no que diz respeito à prevenção, usar preservativo nas relações sexuais, para que a gente possa diminuir, né, ou ter uma orientação mais adequada também com relação a isso. Eu tenho dúvida, vou procurar saber, vou buscar informação, né? A gente fala de um aumento de 93% em HIV. Você imagine os casos de sífilis, né, que é uma doença muito mais antiga também, que traz uma consequência muito grave para o bebê durante o período da gestação, tá certo? Então, assim, é muito importante que as pessoas entendam que esses atos, eles têm uma consequência, principalmente pensando numa terceira pessoa, como é uma criança que ainda está sendo gestada, certo? Nada como a responsabilidade, né, doutora? Eu aproveito para perguntar a você com relação a outras ações. Haverão outras ações neste dia de hoje? Sim, nós estamos fazendo sala de espera, né? Preparamos um material educativo voltado para gestantes que fazem o teste rápido e que, assim, como são muitas informações, a gente fala sobre o que é a doença, como pega, como não pega, fala sobre o teste rápido, quais a possibilidade dos resultados, né? Então, é muita informação para pouco tempo. Então, às vezes, a pessoa fica meio assim, são 4 doenças para falar, e a pessoa sai um pouco de, peraí. Então, minimamente, a gente quer que a pessoa compreenda a importância de estar fazendo esse teste rápido. Que o teste rápido é uma possibilidade de um diagnóstico precoce para que você possa se cuidar e tratar com mais brevidade possível de qualquer uma dessas doenças.
Posso entrar em contato, então, com o Instituto Santos Dumont para qualquer informação, para tirar dúvidas? Pode. Tirar dúvidas, tem o Instagram do Instituto. Se tiver dúvidas, quiserem fazer perguntas, pode ser direcionado para a minha pessoa, para a médica, a doutora Carol Damaso, que é a nossa infectologista de adulto, para a doutora Manuela, que é a nossa infectologista infantil, para as pediatras. Então, dependendo da dúvida e da pergunta, lógico que nós estaremos sempre disponíveis para a população. Uma coisa que eu gostaria de deixar muito assim claro para as pessoas, existem algumas situações em que a gente precisa evitar a amamentação para diminuir o risco de infecção do HIV ou de outra doença importante como o HTLV, certo? Que vai ser falado em outra oportunidade. Mas, assim, é muito importante que a pessoa entre em contato com o nosso @ISD na rede, né? ISD na rede, que é o nosso Instagram e é onde a gente pode ter acesso a essas informações. O aleitamento cruzado, gente, que é justamente pegar o nosso filho e dar para outra pessoa dar de mamar, ele é terminantemente proibido, porque a gente não sabe quem tem HIV, quem tem HTLV, e a gente pode estar correndo o risco de aumentar a chance do nosso filho de pegar uma doença dessa, tá certo? Maravilha! Carla Glenda Silva, preceptora multiprofissional, psicóloga clínica lá do Instituto Santos Dumont. Para você que tiver aí qualquer dúvida, né, Antônio? @ISD na rede. Pode trazer lá a sua informação, que eu tenho certeza absoluta que o pessoal lá do Instituto, com todo carinho, com todo respeito, vai tratar você muito bem e tirar, é claro, as suas dúvidas. A gente está aqui para isso hoje, né? Né, doutora Carla? Com certeza. Sobre todas as doenças sexualmente transmissíveis também. Então, doutora, a palavra mesmo é responsabilidade, então. Responsabilidade, compromisso, certo? Atenção, empatia. A gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro. Como é que eu gostaria de ser tratado diante de uma situação como essa? De eu estar sendo recebido e sendo entregue um diagnóstico de HIV. Como é que eu quero ser escutado? Então, são palavras como essa que fazem parte, né, do nosso vocabulário no dia a dia de atendimento, tá certo? Muito bom, maravilha. São 10h29. Repita. 10h29, estivemos com a preceptora clínica do ISD aqui para falar muito, inclusive eu acho que podemos falar mais outras vezes para não ficar apenas só num dia só, né, Andrés? Sem essa dúvida, conscientização. Sem dúvida. São tantas dúvidas que a gente precisa de muito mais tempo, né, para esclarecê-las, e a gente agradece demais a sua presença aqui, doutora Carla Glenda Silva. A gente agradece. Um ótimo dia para a senhora. Para vocês também. Um abraço a todos.